Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, é o espaço que o Grupo Aratu reserva para a gente discutir questões importantes sobre o desenvolvimento da Bahia. O desenvolvimento da Bahia, principalmente na área de turismo, passa e muito pelo Aeroporto Internacional de Salvador. E hoje eu tenho aqui o privilégio de poder conversar com o CEO, o diretor-presidente da empresa VINCI Airports, da Salvador Bahia Airport, Júlio Ribas, que é nosso convidado hoje no Linha de Frente. Júlio, seja bem-vindo aqui, é um prazer conversar com você. Obrigado, Paulo. O prazer é meu e podendo a gente pegar e informar o seu ouvinte, né, sobre várias novidades, vários assuntos relativos ao aeroporto. Nos últimos anos, o aeroporto de Salvador passou por uma verdadeira, mais do que transformação, uma revolução, o que vocês conseguiram fazer no aeroporto de Salvador. Eu queria dizer se vocês já chegaram no estado da arte, onde vocês querem chegar, ou se ainda falta caminhar alguma coisa? Então, por definição, não, né? Porque um equipamento como o aeroporto, ele pressupõe melhorias contínuas, né? Até mesmo se adaptando a novidades tecnológicas, perfil de usuário, mas realmente as obras obrigatórias e não obrigatórias que a gente fez nessa primeira etapa, em que na época nós investimos 700 milhões de reais, que em valores atualizados hoje, até pelo preço dos materiais de construção, que subiram tremendamente, seria R$1 bilhão. Se a gente fosse fazer as mesmas obras hoje, seria R$1 bilhão. Isso trouxe o aeroporto realmente para o século XXI. O aeroporto de Salvador, o nosso aeroporto de Salvador, me sinto à vontade para dizer, recém-cidadão soteropolitano, me sinto baiano e muito feliz. Mas o nosso aeroporto, ele tinha a discutível honraria de ser considerado o pior aeroporto do Brasil. Então, realmente foi um esforço muito grande de tirá-lo daquele quase que pré-histórico, né, e trazer para o século XXI, e aqui estamos. Mas não termina, sempre tem mais novidades. É bom saber disso. Eu vou dar um depoimento aqui como usuário do aeroporto de Salvador, do antigo e do atual. Eu, lá na época, eu acho que 2019, eu estava bem ansioso em ver as novidades, em ver o que a VINCI poderia oferecer para o público baiano e para os turistas em geral. Em uma das viagens, em 2019, eu fiquei muito aborrecido com algumas reformas, com o estado que o aeroporto estava. Cheguei a publicar na rede social algumas fotografias e não sei se Júlio vai lembrar, ele mesmo respondeu lá no antigo Twitter, que hoje é X, ele falou: tenha paciência, porque as coisas que vão chegar por aí vão valer a pena todo esse transtorno que está acontecendo. E agora, praticamente 5 anos depois, aí como usuário e como cliente do aeroporto, eu posso falar, vocês estão de parabéns, valeu a pena esperar. Hoje eu me sinto orgulhoso quando eu convido uma pessoa para vir para a Bahia, conhecer a Bahia pelo aeroporto de Salvador. Vou dar os parabéns aqui publicamente. Obrigado, eu lembro dessa sua postagem, lembro que eu tive a oportunidade de lhe explicar e que você estava disposto a entender e me respondeu. E com certeza, como usuário agora, eu acho que os avanços foram muito grandes. Os avanços visíveis para o grande público, e aqueles que a gente não tem acesso no dia a dia. Por exemplo, você estava comentando comigo as questões envolvendo sustentabilidade. Nem todo mundo sabe o esforço que o aeroporto faz para preservar o meio ambiente. Eu queria que você falasse para o público o que é feito lá em termos de sustentabilidade. Eu vou abreviar, porque realmente são tantas coisas que consumiria bastante nosso tempo, mas vamos lá. Bom, primeiro que Salvador é um destino de sol e praia, né, tem tudo a ver com natureza, então seria incoerente a gente não estar com a intenção de pegar que o equipamento ele fosse adequado no sentido ambiental. Segundo, que a política da VINCI Airports no mundo inteiro, a questão de redução de pegada de carbono e outras iniciativas de sustentabilidade. Quando nós chegamos, por exemplo, a gente tinha uma estação de tratamento de efluentes que 70% dos dejetos iam parar no Rio Joanes, o nosso Rio Joanes. Então, a nossa primeira obra nem foi em terminal. A primeira obra foi uma nova estação de tratamento de efluentes, que era um circuito fechado. Nada sai fora dela. Então, tudo é água de reciclagem para descargas, para torre de resfriamento do ar-condicionado. Então, realmente foi a primeira entrega. Associado a isso, controle de fauna, já catalogamos mais de 200 espécies de fauna no aeroporto, porque elas também são protegidas. Nós temos um viveiro, nós temos uma usina de geração fotovoltaica, 30% da energia do aeroporto vem da luz do sol. Temos também as iniciativas de iluminação de LED, temos sistemas, e é o primeiro aeroporto aterro zero do Brasil. Como é isso? Como é ser aterro zero? Aterro zero, nada vai, tudo reciclado. Até o resto de sanduíche da lanchonete no aeroporto
vai para um biodigestor, é um equipamento que parece aquelas coisas de desenho animado, tá? Mas jogaram um catalisador, jogaram esses alimentos, realmente moído e gera um líquido, obviamente turvo, que vai para aquela mesma estação de tratamento de efluentes e vira um líquido claro. Uma estação de tratamento de efluentes de 20 milhões de reais, com membranas de alta tecnologia, ou seja, até o resto do sanduíche ele é reciclado. Então, tudo é reciclado. Esse aeroporto, 3 vezes consecutivas, recebeu da Agência Nacional de Aviação Civil o título do aeroporto mais sustentável do Brasil. E eu não falo isso com arrogância, mas falo com muita alegria, porque o reconhecimento externo, nesse caso, mostra que a gente está no caminho correto. Incentiva não só o público que está no aeroporto a entender a importância disso, mas também outras empresas que não sejam do porte da Vancy, da Salvador Bahia Airport, e possam também executar medidas de preservação do meio ambiente. Eu acho que é um bom motivo para inspirar outros gestores, outros executivos. E está alinhado dentro de algo muito maior que o nosso universo lá do aeroporto, que é pensar em todos os momentos na questão de sustentabilidade. Acabamos de ver essa tragédia no Rio Grande do Sul, né? Acho que está aumentando o nível de alerta das pessoas da importância desse tipo de iniciativa. Júlio Ribas, diretor-presidente do Aeroporto de Salvador, do Salvador Bahia Airport, é o nosso convidado aqui no Linha de Frente. Tem muita coisa para a gente falar do aeroporto e recentemente ficamos felizes como baianos com um anúncio de mais um voo direto internacional Salvador-Paris. Eu conversei com o secretário estadual de turismo, ele estava muito empolgado, Maurício Bacelar. Eu imagino que você também, mas só que não é apenas esse que faz a conexão direta. A conectividade com a Europa, com a América é muito grande. Eu queria que você falasse sobre esse especificamente e sobre os outros que estão vigorando. Recuperando um pouco de história, né? Em 2019, quando nós entregamos em outubro as obras do aeroporto, a gente vinha num momento muito bom, muito virtuoso de conquista de companhias aéreas. A gente tinha a Copa, fazendo 2 voos semanais, tinha a TAP, que está há mais de 40 anos voando para Salvador, já são uns 44 anos que a TAP voa para Salvador, a Aero Europa, e havíamos também conquistado 2 companhias aéreas voando para o Chile, né? E com a pandemia houve um retrocesso. Estamos ainda em busca de recuperar a Copa, mas já recuperamos a conexão com Santiago do Chile via Sky, que inclusive tem 2 alternativas, ir direto para Santiago ou ir via Montevidéu, que significa que também temos voos diretos para Montevidéu, que aí esse pode seguir para Santiago ou ficar em Montevidéu, que é uma ótima opção também, além da possibilidade de trazer uruguaios para a Bahia. E agora um voo com uma companhia aérea desse peso como a Air France é algo que a gente vinha buscando já faz muito tempo. E isso abre todo um novo cenário, inclusive como as outras companhias aéreas também de igual quilate vão começar a ver Salvador. Eles vêm com aeronave moderna. Moderna, o A350, uma aeronave muito boa. E começa agora em outubro, 26 de outubro, 3 vezes por semana, que isso é bom, porque isso permite uma certa flexibilidade de ida, de volta. E a gente vai ter mais novidades, mas você demora em média 2 anos para desenvolver uma nova rota, por conta do planejamento das companhias aéreas. Nesse caso, demorou o dobro por conta da pandemia. Muito bem. Aqui com o Júlio Ribas, a gente está fazendo essa gravação no mês de junho, que é um mês importante. É uma alta estação no Brasil, no mundo também, sim, internacional. São João aqui, uma vocação natural que a Bahia, o Nordeste, tem para atrair turistas. Como é esse meio do ano para a população que não entende muito do mercado? Como é a efervescência que vocês sentem nesse meio de ano? Ela é alta no meio do ano, é alta também no período do carnaval, mas felizmente a gente está conseguindo desenvolver um tráfego também constante em outras, porque a Bahia não é só turismo, a Bahia também é negócios, né? Está se consolidando. Nós conquistamos pós-pandemia algo que não existia antes da pandemia, que é um hub. O que é um hub? É um ponto de conexão. Ou seja, após o almoço, nas 3 horas entre 1h30 e 4h30 da tarde, 30% dos passageiros que chegam, eles são em conexão, eles vão para outros destinos. Eu falo, mas eles não ficam em Salvador. Mas é importante porque isso acaba aumentando o número total de voos. Então, você ser um ponto de conexão é muito importante também, porque você tem mais chance de trazer pessoas de outros lugares para cá, para Salvador, para a Bahia. Então, o fluxo ele é razoavelmente constante. Você tem uma flutuação na alta estação. É interessante que muitos baianos, na verdade, eles vão embora no carnaval, né? Então, os aviões estão lotados na chegada e na saída. Né?
Então, o fluxo está bom e sim, a gente espera uma temporada forte agora em junho e julho. E a gente está falando de uma quebra que teve, como o Júlio realmente comentou, a gente vinha numa curva ascendente, a pandemia fez essa quebra e agora tomara que o retorno, que a retomada seja num ritmo crescente. Quando você fala do aeroporto, e eu quando eu visito o aeroporto, eu fico pensando naquilo como uma polis, como uma cidade. E fico olhando para você como um prefeito de uma cidade do porte de uma média cidade da Bahia. Quais são os números dessa cidade? Então, você sabe que dos cerca de mais de 5 mil municípios do Brasil, cerca de 1.000 tem menos de 5 mil habitantes. Então, você tem cerca de 1.000 municípios que tem menos de, o prefeito tem menos de 5 mil habitantes. A nossa Aerópolis, a gente tem a credencial, né, que permite você acessar as áreas do aeroporto, trabalhar no aeroporto, tudo. Nós temos 6 mil credenciais. Poxa. Então, o número de pessoas realmente conectadas diretamente ao aeroporto são 6 mil. Então, eu sou prefeito de uma cidade que é maior do que mais do que 1.000 cidades brasileiras. E o fluxo total de pessoas no aeroporto durante o dia, esses somados a outros, dá entre 25 mil e 30 mil pessoas por dia. Se você considerar passageiros indo, chegando, táxis, Uber, passageiros, funcionários, tudo. Dá entre 25 mil e 30 mil pessoas. Essa cidade custa dinheiro, né? Essa cidade consome energia, consome alimentos, recursos. Equipe de limpeza. Como é isso, rapaz? Como é administrar isso? E o volume disso aí? Então, e aqui fica o meu sempre constante agradecimento às nossas equipes do aeroporto, porque é uma vigilância constante. Uma vez ou outra alguém me liga, as pessoas me ligam, mandam no WhatsApp e falam, fui no banheiro tal, no ponto tal, e tinha um papel no chão, tinha um negócio... Porque imagina, as equipes correndo. Um dos preços disso é que a gente tem, eu diria, acho que é o aeroporto que tem mais quantidade de banheiros por passageiro no Brasil. Tem uns dos aeroportos que você tem que ficar andando, já percebeu? Sim, você precisa do banheiro. Achar um banheiro. Você vai. O nosso não, você não anda muito, já acha um banheiro. E isso implica que as equipes de limpeza ficam continuamente. Então, um dos nossos grandes cuidados é a limpeza. Outro cuidado é a questão de vigilância, para garantir que você não tem pessoas mal intencionadas lá esperando, para tentar uma passageira que vá no banheiro, poder furtar. Então, há todos esses cuidados, esse balé por trás do show, que o aeroporto é o maior exemplo de nenhuma notícia é boa notícia, quer dizer que está funcionando. Perfeito. Aqui é o Júlio Ribas, o CEO, diretor-presidente do aeroporto de Salvador, e a gente pode chamar de prefeito dessa Aerópolis, como você falou? Aerópolis. Aerópolis, legal. Eu gostei disso porque realmente representa a complexidade desse negócio que ele lidera como executivo atualmente. Você falou em segurança de passageiros, eu queria mencionar um assunto que veio muito à tona recentemente, que é a segurança das bagagens, porque alguns episódios, principalmente em viajantes internacionais, que tiveram bagagem adulterada ou até mesmo foram criminalizados erroneamente por causa de bagagens que foram manchadas, foram adulteradas por mal intencionados, por outros bandidos mal intencionados. É uma segurança muito grande ali dentro, né? A Polícia Federal também está envolvida, mas qual é a responsabilidade do aeroporto nessa integridade desses equipamentos? Nós somos um fornecedor de infraestrutura, majoritariamente. A gente precisa garantir que a gente tem uma infraestrutura onde as companhias aéreas e outros possam operar de forma adequada. Então, é infraestrutura. Por exemplo, a gente gastou 16 milhões de reais num sistema de bagagens, a gente trocou totalmente o sistema. Quando você faz o seu check-in de bagagem ali, né, no balcão, quando você não viaja só com bagagem de mão, você vê que ela entra lá e é um mistério, né? Para onde vai aquela bagagem? E aquela bagagem, ela entra num labirinto de esteiras lá e vai e chega rapidamente para que o pessoal que faz o manuseio. Esse pessoal que faz o manuseio é contratado diretamente pelas companhias aéreas. Não há uma relação direta entre o aeroporto e quem faz o manuseio. Agora, num aeroporto de porte médio como o nosso, com o sistema de câmeras que a gente tem, é muito mais difícil acontecer algo como aconteceram com aquelas duas turistas brasileiras que na Alemanha ficaram presas por falsa acusação. Porque está muito bem. Que bom que você mencionou a Polícia Federal, vai aqui também uma menção especial. A nossa Polícia Federal é muito atuante no sentido de questão de combate a drogas e outras atividades ilícitas. Então, o nosso ecossistema é bem fechado, tá? Assim, realmente é muito mais seguro do que eventualmente um aeroporto de 20, 30, 50 milhões de passageiros. Muito bem. Aqui, Júlio Ribas conversando com a gente sobre o aeroporto de Salvador, que nesse processo a concessão foi feita em 2017, vocês começaram... O leilão em 2017 e nós assumimos 2 de janeiro de 2018. 2018. De 2018 para cá, até 2024,
o aeroporto se ampliou o número o tamanho mesmo do aeroporto e o número de pontes, né? Pontes que se chamam quando faz aquela entrada para o avião. A pista também aumentou, foi melhorada? O que foi que houve de acréscimo? Aqueles 700 milhões de reais que eu mencionei para você, que em valores atuais seria 1 bilhão, compreendeu aumentar em 22 mil metros quadrados a área construída do aeroporto. A gente tem aquele novo pier, que a gente chama o Pier Sul, né, que é onde estão os voos internacionais. Trabalhos nas duas pistas, a pista principal e a pista auxiliar. São poucos aeroportos de porte médio no Brasil que têm duas pistas, porque quando a gente tem que fazer alguns trabalhos de manutenção, a gente faz num horário que não há voo internacional, e nesse horário a aviação doméstica pode pousar na nossa pista auxiliar. Né? Envolveu o terminal, as iniciativas ambientais, é o que eu falei, mas realmente tudo foi tratado no sentido de ser era um equipamento que podia comportar no máximo 10 milhões de passageiros e hoje permite que a gente chegue até 15 milhões de passageiros sem nenhuma obra significativa, né, de estrutura. Terá as obras normais de conforto de passageiro, mas muito mudou, tá? Outra coisa, o aeroporto anterior você tinha uma entrada exclusiva para passageiro internacional. Como os voos internacionais não são tantos, mesmo que a gente aumente, você não conseguia ter uma oferta lá dentro. Como é que você ia colocar um restaurante, uma loja, tudo para, às vezes, 900 passageiros por dia, 1.000 passageiros por dia. Por isso que o nosso sistema é único no Brasil. As pessoas entram pelo embarque doméstico, algumas falam, mas tem que fazer um outro cheque de raio-x. Tem porque a legislação internacional é diferente da doméstica. É só por isso. Aqui pode carregar 1 litro, você pode levar 1 litro de água, e na internacional é só 100 ml no máximo de líquido. Só o único motivo, mas em compensação, dá para ter a sala VIP, dá para ter todas as ofertas que a gente tem, são as mesmas para os passageiros domésticos e internacional. Então tudo isso foi muito bem pensado, esse caminho. Nossa sala VIP deve ser ampliada, uma série de ofertas que não havia antes, né? O conforto aumentou bastante. Tem uma outra característica? Diga. Por favor. Não, desculpa, é que eu adoro falar, eu vou roubar o tempinho. Pode ficar. Ar-condicionado. Quando eu cheguei em Salvador, eu sentava na praça de alimentação. Suava. Parado. Só de mastigar, caía uma gota de soro na testa. E para mim era uma promessa, eu brincava, eu falava igual o personagem lá do José Wilker, em Bye Bye Brasil, que ele dizia, vou fazer nevar no sertão. Vou fazer as pessoas eventualmente até sentirem frio aqui. E a gente conseguiu. Às vezes a reclamação não é que está passando calor, é que está frio. Frio demais. E ele é paranaense, daqui a pouco ele vai conversar sobre a origem dele, sobre o título de cidadão soteropolitano. Deve ter sentido fisicamente uma dificuldade, né, com esse calor, essa umidade que a gente tem aqui em Salvador. Tem uma característica do aeroporto, já que você está falando de várias, tanto estruturais, tecnológicas, de infraestrutura, tem uma característica do aeroporto que eu acho que tem a ver com a sua visão e a visão da diretoria de marketing, de comunicação também, que é trazer um aspecto cultural, sim, trazer a Bahia. Eu enxergo a Bahia ali no aeroporto quando eu chego, é uma boa impressão que eu tenho da Bahia, culturalmente falando. É esse um foco que vocês têm? É dar a cara do aeroporto essa baianidade? Não é acidental. Também, da mesma forma que a gente tem uma política ambiental que é mundial, da Vinci Airports, e são mais de 70 aeroportos, a gente tem o que a gente chama, no idioma inglês, que ele é comum a todas as operações, sense of place, que é o sentido do lugar, você sentir o lugar onde você está. E não de um jeito estereotipado. Também há esse cuidado para não fazer um estereótipo, colocar umas imagens assim que sejam fáceis, estereotipadas. Não, ele se reflete, por exemplo, a gente ter alguns negócios que sejam relacionados. A gente tem lá um espaço Jorge Amado, onde se vende artesanato, livros e tudo mais. A gente tem um espaço Santa Dulce. Perfeito. Né? A gente tem operadores que são operadores nacionais ou internacionais, mas temos a Mesa de Teresa lá, que é correspondente à Casa de Teresa no Rio Vermelho. Mariposa, que são negócios locais também. A gente procura incentivar os negócios locais, as lojas de artesanato, presente. Então, a pessoa sente... Temos um lindo painel do Caribé logo na parede junto à entrada para o embarque, lá para a inspeção, né, para os raios-x. Um painel de Caribé que estava guardado, embalado, embrulhado e esquecido no aeroporto quando a gente chegou. Não só desembrulhamos, como a gente fez uma vidraça bonita, bem iluminada, no local nobre. Como merece. E exatamente. Tem simpáticas redes também ali. As redes, o mobiliário. Temos uma escultura, uma réplica de uma escultura de Helena Kertz lá também.
Então, É a escultora das gordinhas. As gordinhas, temos uma gordinha enorme lá, próximo ao check-in da Latam, mas ao final das áreas de check-in. Muito bem. Quero falar agora sobre a trajetória, a vida, a obra e o trabalho de Júlio Ribas, que nasceu no Paraná, mas já é cidadão soteropolitano, uma iniciativa do vereador Cláudio Tinoco, aqui recentemente concedeu o título de cidadão. Você estava muito à vontade lá, eu vi o evento, eu assisti a transmissão lá da TV Câmara. Você já estava se sentindo baiano, eu tenho a impressão. As pessoas quando eu vim para... Bom, primeiro que eu visitava a Bahia antes de vir para essa função, eu tinha visitado muito a Bahia. Quando me ofereceram esse trabalho, metade do atrativo foi o trabalho em si, que é muito bacana, outra metade do atrativo foi vir morar na Bahia. As pessoas em São Paulo me perguntaram, se demorou muito para se adaptar em Salvador? Eu costumo falar 1 hora, um dia, 4 horas e 7 minutos. Por que esse marco assim? Exato. É para deixar claro para eles que é o seguinte, esse é um lugar muito bacana, não é só lugar. Lugar, as pessoas, a natureza, o clima. A gente não tem temperaturas de calor escorchante como no Rio de Janeiro, a gente não tem frio, a gente fica lá entre os 22 e os 35. A gente tem as praias urbanas, a gente tem o litoral norte, o litoral sul, tem o recôncavo, tem as pessoas, tem a comida, tem tudo. Realmente, alguém não se adaptar aqui é só se a pessoa não gosta da vida. Ela tem um problema com alegria, ela tem um problema com prazer, ela tem um problema com espontaneidade. Então, aí talvez alguém não se adapte, né? Perfeito, perfeito. Quero falar também sobre a empresa Mater, a Vinci Airports, porque o aeroporto de Salvador é um braço de um grande conglomerado que trabalha não só com aeroportos, mas também com outros tipos de equipamentos. Como é que a Vinci está enxergando Salvador nesse processo de quase 5 anos de trabalho? Os avanços são nítidos também lá na matriz internacional? Bem em 30 segundos, a Vinci, na verdade, é um grande grupo de infraestrutura e construção, é a maior construtora do mundo, excetuando as chinesas, é a 4ª maior do mundo, as 3 primeiras são chinesas. Começou em construção há mais de 150 anos, depois entrou na área de concessões, isso já nos últimos 50 anos, em aeroportos nos últimos 25 anos. E temos também um braço de energia, e nas concessões nós temos aeroportos, ferrovias, rodovias. Você falou em 70 aeroportos, né? Mais de 70 aeroportos. Quando eu entrei na Vinci há 7 anos atrás, eram 36 aeroportos. A gente praticamente dobrou em 7 anos. E a primeira aposta foi justamente Salvador. E tantos satisfeitos ficaram que a gente depois participou do leilão e ganhou para 7 aeroportos no norte do Brasil, as capitais, Manaus, Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco e outros 3 aeroportos, Tabatinga, Tefé e Cruzeiro do Sul. E recentemente adquirimos a participação com o controle de uma concessão de rodovia no estado de São Paulo, que vai de Ribeirão Preto até Marília, aproximadamente ali. Tem horários que ainda a gente pode avançar a ocupação de horários no aeroporto de Salvador, ou ele é um dos melhores utilizados no país? Com exceção de Congonhas, que ele é ocupado todas as horas do dia e ele fecha à noite, né? Ele fecha à noite, das 11 até as 6 da manhã. Todos os aeroportos têm seus espaços, né? Guarulhos um pouco menos. Brasília, ele fica deserto no período da tarde, é muito cheio de manhã à noite. Nós temos um período lotado, absolutamente lotado, não encaixa mais nenhum voo de 1h30 às 4h30, que é o horário das conexões, mas no resto a gente tem espaço para crescimento. Uns voos muito populares são os voos da madrugada, principalmente para quem vai a trabalho, para São Paulo, que a pessoa pega o voo 4h50 da manhã, chega lá já na hora inicial de trabalho. Numa dessas consegue fazer um bate-volta, tem um dia inteiro de atividade e volta à noite. Eu fiquei curioso agora, estou conversando com o Júlio e fiquei curioso. Já teve algum episódio de você no aeroporto que você administra, na sua cidade que você é prefeito, sem você ser reconhecido, você ouvir alguma coisa de um cliente que te chamou a atenção pelo lado negativo ou, sobretudo, pelo lado positivo? Eu escuto, eu fico feliz que a maior parte dos comentários são positivos, às vezes alguns comentários são as pessoas querendo entender por que isso é aquilo. Eu gosto muito de acompanhar passageiros de primeira viagem. Você identifica, tem uns traços que você vê, o jeito que a pessoa se move. Eu tendo tempo na hora, e que eu gosto de fazer a volta olímpica, às vezes eu vou terminar uma volta, eu vou levando e vou ensinando a pessoa a ler o painel, ver tudo. Mas já que você falou de eu estar no meu aeroporto, deixa eu até te contar uma coisa engraçada, porque é algo que gera polêmica às vezes, a inspeção aleatória. Sim, quando a pessoa ótimo passa, você falar isso. A gente está em junho. É randômico mesmo, desculpa, é aleatório. Isso que eu vou te dizer. A gente está em junho. Eu viajo muito e eu entro muito na área restrita lá do aeroporto para dar minha volta olímpica.
Esse ano eu já caí na inspeção aleatória 3 vezes. Olha aí, ó, é o próprio 3 senhor. vezes. Todo mundo sabe que eu sou, supostamente, eu estou ok para entrar. Você está acima de qualquer suspeita. Aí os vigilantes lá, eles começam até a dar uma risada nervosa. Falei, gente, vocês têm que ir nervoso para ver se a inspeção vai ser bem feita. Eu vou lá, levanto o braço, faço todo o ritual. Ah, ótimo. 3 vezes já. Então, não, ela não é direcionada. Só seria direcionada se uma pessoa der claros sinais de nervosismo, suando, olhando torto e tal. Mas assim, aí a pessoa até é convidada. Mas não é por sexo, por idade, por orientação sexual, gênero, por raça, por nada. É aleatório. Tem um contador lá que não é visível para a gente, pum, apita e pronto. Perfeito. Aqui hoje conversamos com o executivo principal do aeroporto de Salvador, do Salvador da Bahia Airport, Júlio Ribas, paranaense, já cidadão soteropolitano, conversando conosco sobre como esse equipamento ajuda a Bahia, ajuda o desenvolvimento da Bahia, ajuda a imagem positiva da Bahia. A concessão está prevista para 30 anos. Pode ser renovada ou não, sim, mas até pelo menos 2047 a empresa Vansi vai administrar o aeroporto. Eu vejo você muito à vontade em Salvador, mas eu também vejo, vou fazer uma pergunta difícil, meio complicada de responder, mas eu também vejo um horizonte enorme para qualquer executivo num grande conglomerado, numa holding, poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. É seu plano estar até o final dessa concessão em Salvador ou você pode migrar para outros desafios? Eu vou te responder de uma forma indireta, né? Eu mencionei para você antes que a gente recém adquiriu, né, fora do ar, a gente recém adquiriu a concessão do aeroporto de Edimburgo, de Budapeste, na Hungria, e Edimburgo, na Escócia. E daqui a uma semana a gente tem a convenção mundial da Vansi, onde eu estarei, né, fora do país, vai ser em Londres, e vai estar todo mundo lá. Eu vou andar bem escondido, porque eu não quero que me considerem com uma possibilidade para eu, embora seja muito bacana esse aeroporto, eu vou ficar muito feliz por quem foi para lá. Eu quero ficar aqui. Eu gostei dessa resposta, mas ao mesmo tempo eu acho que pelo desempenho que o empresário, o acionista, o conselho de administração vão olhar para você com muita avidez. Que não escutem você, porque eu quero ficar aqui. Há muito que eu vou fazer aqui. E não só no aeroporto, participando da vida da cidade, junto aos agentes, o trade turístico, assim, a gente procura cooperar de todas as formas que sejam possíveis. Concordo. Conversei aqui hoje com o executivo Júlio Ribas, paranaense e agora cidadão soteropolitano, falando sobre o aeroporto de Salvador, que quem não conhece ou quem é passageiro de primeira viagem, hoje eu faço questão de dizer, vale muito a pena você visitar, você conhecer e você ser cliente lá do Salvador Bahia Airport. Parabéns e seja sempre bem-vindo aqui para trazer as novidades desse equipamento importante para a Bahia. Obrigado, Pablo. Espero que a gente venha aqui anunciar novos voos, novas iniciativas e novas conquistas, viu? Mas a qualidade, inclusive, da nossa mão de obra, também massivamente baiana e massivamente representada pelo gênero feminino também, diversidade em todos os aspectos, é o que também nos ajudou a ser bem-sucedidos. Ele é líder de quase 6.000 colaboradores parceiros que estão ali no dia a dia do aeroporto e também está direcionando a vida de pelo menos diariamente quase 30.000 pessoas, não é isso? Que transitam por aquele equipamento. Júlio Ribas, nosso convidado hoje aqui, um abraço a todos e até o próximo encontro.